Boa noite, tem alguém neste lugar ou não? Tem alguém feliz neste lugar ou não? Nossa, acho que não tem ninguém nesse lugar. Tem alguém feliz aqui ou não? Amém. Aleluia, isso aí. Eu quero te convidar nessa noite a parar de conversar um pouquinho. O Senhor já está neste lugar, amém? Amém. Então agora, com toda a nossa reverência, com todo o nosso respeito a Ele, a sua graça, a sua santidade, vamos entrar de coração aberto em sua presença. Abra o seu coração nesse momento. A palavra diz que ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou-a sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. E quem subirá ao monte do Senhor? E quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade e nem jura dolosamente, este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-os, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse, o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Feche os seus olhos. Pare de conversar um pouquinho. Vamos orar, vamos clamar juntos, para que entre o Rei da Glória. Nessa noite eu abro o meu coração, eu entrego a minha vida, eu entrego tudo que sou. Senhor, nós te clamamos, ó Pai. Sabemos que o Senhor está em nosso meio. Já podemos sentir o Senhor, Deus, neste lugar, mas nós queremos mais. Não queremos apenas um arrepio. Não queremos, Deus, simplesmente uma emoção. Nós queremos ser tocados, transformados por Ti, Senhor Deus. Nessa noite, ó Pai, nós declaramos que abrimos nosso coração para Ti. Vem e toma o Teu lugar. Vem e toma o Teu lugar em nós, ó Pai. Que se abram os céus sobre este galpão nessa noite. Que se abram os céus sobre as nossas vidas, e torrentes de água que fluem do Teu trono, do rio de vida, flua sobre nós essa noite. Para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória. Vamos lá.
abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração, eu abro meu. Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? É Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? É Jesus, Jesus. Vamos, levante o nível da sua adoração. Ele é o Rei. Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? É Jesus, Jesus. Ele é o Rei, Ele é o Rei. Quem é O Rei da Glória, quem é? O Rei da Glória é Jesus, Jesus. Ele é o Rei, Ele é o Rei. Quem é O Rei da Glória, quem é? O Rei da Glória é Jesus, Jesus. Ele é o Rei, Ele é o Rei. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai-vos, ó portais. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. E quem é este o Rei da Glória? É o Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. Ele é o Rei, Ele é o Rei. Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? É Jesus, Jesus. Ele é o Rei, Ele é o Rei. Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? É Jesus, Jesus. Ele é o Rei, Ele é o Rei. Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? Jesus, Jesus. Ele é o Rei, Ele é o Rei. Eu quero olhar a face do meu Criador. Eu quero olhar a face daquele que primeiro me amou. Eu quero olhar a face do meu Criador. Eu quero olhar a face daquele que primeiro me amou. Quem você quer ver nessa noite? Eu quero olhar a face do meu Criador. Eu quero olhar a face daquele que primeiro me amou. Só quero ver você. Só quero ver você. Só quero ver
abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória. Te damos liberdade, Senhor. Aleluias. Aplauda o mais forte que você puder ao Senhor nessa noite. Vamos lá. O Senhor já está aqui. O Rei dos Reis entrou. E quem está pronto para dançar em sua presença? Quem está pronto para dançar em sua presença? Vem, Senhor, encher esse lugar. Vem, Senhor, encher esse lugar com tua glória, com tua glória, com tua glória, com tua glória. Fala-me, eu quero te ouvir. Toca-me, eu quero te sentir. Vem e abraça-me, vem e abraça-me, vem e abraça-me, vem. Vamos lá, vamos lá. Todo dia é dia de adorar ao Senhor. Eu conto os segundos só pra te encontrar. E quando estou em tua presença, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr diante de ti, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr, dá vontade de pular, dá vontade de dançar. Vamos lá, palmas. Fala-me, eu quero te ouvir. Toca-me, eu quero te sentir. Vem e abraça-me, vem e abraça-me, vem e abraça-me, vem e abraça-me. Vamos lá, sai do chão! Todo dia é dia de adorar ao Senhor. Eu conto os segundos só pra te encontrar. Olá, galera! E quando estou em tua presença, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr. Onde? Diante de ti, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr, dá vontade de pular, dá vontade de dançar diante de ti. Vamos lá! Diante de ti, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr, dá vontade de pular, dá vontade de dançar. De novo! Diante de ti, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr, dá vontade de dançar,
E o gordinho pulando aqui. Com alegria na presença do Senhor. Aplauda mais forte, vamos! Aleluia. Pode se assentar, por favor. Cansou, Andrezão? O André vem até de blusa ali para gastar umas calorias. Amém? Bom, é sempre especial ter vocês aqui no Force, né? Saibam que cada um aqui presente, visitantes, vocês que participam aqui há tempo, são muito especiais para nós, para Deus, para essa casa. E hoje nós estamos aqui mais um Force para as mães que aqui estão presentes. Feliz Dia das Mães. Vocês, mães, alegram nossos corações, faz aquele cafezinho bom, aquela comidinha boa, aquele carinho gostoso. Parabéns para vocês. E hoje nós estamos aqui iniciando mais uma série, né? Adolescentes da Bíblia. E hoje iremos falar um pouco sobre a vida de Timóteo. Quem aqui conhece Timóteo? Olha só, poucas pessoas. Então vai ser muito bom. E qual que é o objetivo dessa série? Além de apresentar, né, algumas figuras da Bíblia, né, figuras que até então a gente sabe que desde a juventude já se engajaram no ministério, né, adolescentes, é motivá-los, é inspirar você, me inspirar toda a liderança, né? Que é possível, mesmo sendo adolescente, engajar no ministério. É possível Deus te usar, é isso mesmo. Deus pode te usar, como eu tenho certeza que vários aqui já foram usados por Deus. Amém? Quantos de vocês aqui, Deus já não pegou, te deu uma incumbência de orar, né? Semana passada Nicole pregou e eu fiquei muito feliz porque estou sabendo que vários de vocês estão interessados em ministrar a palavra aqui na frente. É muito importante para nós da liderança, isso é muito motivador. Lá no meu GF essa semana, a semana que passou, uma adolescente também liderou ali a palavra, né, a Larissa. E nessa semana, quinta-feira, o Davizinho, ou melhor, o Davizão que pegou a visão, semana passada já se engajou no clubinho ABC, vai servir no clubinho, vai ministrar a palavra nessa próxima quinta lá no GF. E eu tenho certeza que temos aqui outros adolescentes que ministram aqui no louvor, né? Hoje tivemos aqui a presença de uma nova integrante, né? Então para nós isso é muito importante e para Deus ainda mais. E é por isso a importância dessa série, para te mostrar que mesmo adolescente, mesmo talvez sem conhecer muito sobre Deus, é possível Deus te usar. Amém? Bom, vamos tentar mergulhar um pouquinho aqui na vida de Timóteo. E eu confesso para você que eu fui presenteado porque é tão gostoso falar de Timóteo. Só que antes de falar de Timóteo, eu gostaria de falar de Paulo. Bem breve, só para a gente contextualizar aqui. Quem foi o apóstolo Paulo? Queria que você pegasse sua Bíblia, o seu celular, coloca lá no índice, dá uma olhada lá no Novo Testamento, para a gente entender um pouquinho quem foi o apóstolo Paulo. É um homem que por um momento era inimigo de Cristo. Paulo perseguia a igreja cristã lá no Novo Testamento.
Quem aqui sabe um pouquinho da história dele, ele chegava a matar os cristãos, acredita? Paulo matava, perseguia, esquartejava, tudo que é mais terrível, Paulo fazia em nome de Deus. Isso que é o mais cruel, né? A religião que ele era doutrinado exigia isso dele, para ele conseguir, ou melhor, tentar proteger a religião. Ele perseguia em nome de Deus e matava em nome de Deus aquilo que era, né, uma afronta para Deus, né? E Paulo por muitos anos perseguiu a igreja, até que um dia ele se converteu ao cristianismo, e aquilo mudou a vida de Paulo, e pode ter certeza que essa conversão de Paulo mudou também as nossas vidas. Se nós hoje temos a palavra de Deus em nossas mãos, Deus pegou literalmente um guerreiro, olhou para Paulo. Imagina Deus olhando para aquele homem com sangue no olho, perseguindo os cristãos, e Deus imaginando: pensa esse homem do meu lado, pensa esse homem levando a palavra de Cristo, o Evangelho. Foi aí que nasceu um dos maiores missionários, apóstolos da história da igreja. Cristo deixou uma profecia, que nós faríamos obras maiores do que a dele, amém? Todos concordam? E fiquem ligados aí, hoje tem pergunta premiada aqui. Então, daqui a pouco eu solto, quero ver quem vai responder. E Paulo conseguiu tomar posse dessa profecia, mesmo talvez sem ele saber. Ele fez talvez obras terrenas, não vamos falar da salvação que Cristo nos proporciona, mas da obra terrena, de pregar conversões. Eu arrisco em dizer que a obra dele foi uma das maiores até os dias de hoje. Enfim, então Paulo foi um homem muito poderoso, foi muito usado por Deus. Pedi para vocês abrirem aí, porque vocês irão ver que praticamente metade do Novo Testamento foi escrito por Paulo, né? Romanos, Coríntios, Tessalonicenses, Filipenses, Efésios, Timóteo 1, Timóteo 2, enfim, todas as cartas foi Paulo que escreveu. Então ele foi um homem totalmente usado, foi perseguido, de perseguidor ele passou a ser perseguido, foi preso, sofreu naufrágio, levou picada de uma víbora, quase morreu várias vezes, sofreu, tudo por amor a Cristo, tudo por amor a Deus, tudo pela fé que ele carregava, a fé cristã de uma vida eterna, de uma vida melhor. Ele tomou posse do chamado dele e não mediu esforços. E através de Paulo, o Evangelho avançou de Jerusalém, foi para outros países, foi invadindo a Europa, e nós temos hoje a Bíblia, a palavra de Deus, muito por conta desse desbravador. Só que ele não fez tudo isso sozinho. Paulo tinha discípulos. Jesus deixou bem claro uma ordenança: ide e fazei discípulos. E Paulo se apropriou disso e fez vários discípulos, e um deles é Timóteo, que para mim também foi um dos maiores. Lá em Filipenses 2, 19 a 22 diz o seguinte, Paulo, escrevendo, diz o seguinte: espero no Senhor Jesus enviar-lhes Timóteo brevemente, para que eu também me sinta animado quando receber notícias de vocês. Não tenho ninguém como ele. Olha, preste atenção, Paulo falando do seu discípulo Timóteo. Não tenho ninguém como ele, que tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês, pois todos buscam seus próprios interesses, e não os de Jesus Cristo.
mas vocês sabem que Timóteo foi aprovado porque serviu comigo no trabalho do Evangelho como um filho ao lado do Pai. Olha que precioso. Paulo comparava Timóteo como um filho. Paulo praticamente adotou a Timóteo. Timóteo passou a servir a Cristo, indo às missões com Paulo. Mas quem foi Timóteo? De onde ele surgiu? Onde ele nasceu? Timóteo é um dos personagens mais conhecidos do Novo Testamento. Aqui fala que Timóteo, ele foi encontrado por Paulo, provavelmente a sua família, de Timóteo se converteu ao cristianismo na primeira viagem missionária de Paulo. E Paulo, obviamente, não conhecia Timóteo, passou pela cidade de Timóteo e ali as pessoas se converteram, a família de Timóteo se converteu e passou-se a nutrir, Timóteo passou a ser evangelizado pelas suas mães, que eram judias, e aquilo foi encorajando Timóteo, e Timóteo, desde então, passou a fazer boas obras, começou a dar testemunho de Cristo lá em Listra. E um tempo depois, Paulo volta. A gente não sabe precisar exatamente esse tempo, mas nós sabemos que ele ainda era adolescente. Ou seja, Timóteo acabou se tornando desde adolescente um líder da igreja. Muito provavelmente ele nasceu em Listra, uma província romana da Galácia, e juntamente com Derbe, essa província é designada em Atos 14. Outra possibilidade é para a cidade natal de Timóteo, justamente Derbe, porém Listra é a mais amplamente aceita. O pai de Timóteo era grego, porém sua mãe Eunice e sua avó Loide eram judias. Provavelmente elas se converteram durante a primeira passagem do apóstolo Paulo em Listra. Ou seja, com 15 anos, Timóteo se converte, já assume uma liderança ali na região dele. Imagine você se convertendo lá no seu bairro, você já começa a evangelizar pessoas, já começa a disseminar o evangelho, o amor de Cristo, ali no seu condomínio, na tua escola. Foi isso que Timóteo fez. Timóteo, por mais que os pais eram judeus, a mãe e a sua avó, obviamente ele ainda não sabia quem era Cristo. Até receber a mensagem de Paulo, ele se converte e se engaja nessa missão. Na segunda viagem missionária de Paulo, quando ele voltou à região de Licaônica, o apóstolo Paulo ficou impressionado com o desenvolvimento de Timóteo e resolveu levá-lo consigo. Ou seja, Paulo retorna ao lugar e ouve falar de um jovem, de um adolescente que estava fazendo e acontecendo naquela cidade. E chegou aos ouvidos de Paulo o seguinte: falou, olha, tem um jovem aí, um adolescente que tem pregado o evangelho, tem feito boas obras, tem liderado os cristãos aqui de Listra. Esse menino é bom. Quantos de nós já ouvimos isso de si mesmo? Olha só, o fulano ali é bom. Aquele adolescente ali é bom. Ele serve para isso e para aquilo. E quantos daqui desejam ter essa fama? Essa fama de um bom testemunho. Falou, olha, ali tem poder. Aquele jovem ali tem futuro. Aquele adolescente ali tem futuro. Certo? Só que a gente sabe que isso não aconteceu do nada com Timóteo, né? Ele foi aprendendo com a avó, aprendendo com a mãe.
Ele se lança no ministério sem medo de nada, e até que Paulo retorna e ouve falar dele, e Paulo simplesmente vai lá. Provavelmente, diz a história, que ele já estava atrás de um jovem. Não vamos nos aprofundar, mas existia um jovem chamado João Marcos, que um dia Paulo dispensa. Fala: olha, esse Marcos manda embora, que eu não quero saber dele mais comigo. Ou seja, existia um outro adolescente que foi excluído por Paulo, e acredita-se que Paulo estava atrás de um outro jovem. Nesse momento, ele encontra Timóteo, ouve as boas notícias e decide recrutar Timóteo para a sua equipe. Ou seja, começou ali um legado de um grande ministério. Paulo, obviamente, já tinha muita experiência. Para vocês terem ideia, para Paulo começar a pregar o Evangelho, a fazer as grandes obras que nós vemos aí no Novo Testamento, foram no mínimo uns 15 anos, da sua conversão até as primeiras viagens missionárias. E Timóteo já foi de cara. Timóteo já teve autoridade de cara, porque era um jovem que foi literalmente escolhido por Deus, preparado. E Paulo não pensou duas vezes, recrutou e seguiu no ministério. Bom, continuando, Timóteo tinha tanta importância assim para o Evangelho, tem tanta importância assim para o Evangelho, e Paulo logo percebeu e começou a enviar ele para algumas obras, né? A primeira foi lá em Corinto, 1 Coríntios 4,17, Paulo escrevendo lá a Coríntios, dizendo o seguinte: por essa causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor. Queria que vocês prestassem atenção como era o tratamento de Paulo com Timóteo. Um tratamento de muito carinho, um tratamento de muito afeto, de muita confiança. Então vou repetir, 4,17. Por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo, como por todas as partes ensino em cada igreja. Aí depois Paulo envia Timóteo a Filipos, aos Filipenses. Filipenses 2, 19 e 22, diz o seguinte: espero no Senhor Jesus enviar-lhes Timóteo brevemente, para que eu também me sinta animado quando receber notícias de vocês. Prestar atenção, Paulo tinha tanta certeza que seria um sucesso enviar Timóteo a Filipe, que ele já, na carta ele falou: vou enviar Timóteo e já vou ficar esperando a boa notícia, porque o homem era bom, Timóteo era bom, era fiel, temente a Deus, tinha unção. Então era uma arma certeira que Paulo usava em momentos que literalmente precisava. Não tenho ninguém como ele que tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês, que é o que a gente já leu lá no início, pois todos buscam seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Mas vocês sabem que Timóteo foi aprovado, porque serviu comigo. Olha só, Paulo começa a enviar esse menino. O que ele ia fazer nessas cidades? Ele ia pregar, ele ia fazer mais do que pregar, ele ia tentar corrigir alguns erros doutrinários, alguns erros de doutrinas que Paulo já tinha passado nessas cidades, Coríntios, Filipos, enfim.
Só que Paulo ficava sabendo que as coisas lá não estavam indo muito bem, as coisas estavam desandando. Por isso que às vezes a gente vem aqui no Force, vocês levam uns puxões de orelha aqui de cima. É mais ou menos isso que Paulo fazia. Paulo enviava cartas, exortando, corrigindo, mas ele também mandava os seus discípulos, e um deles era Timóteo. Era o fiel escudeiro, era aquele que, quando o calo apertava, era Timóteo o escolhido. Era Timóteo o escolhido para ir corrigir. Então, Timóteo não era qualquer um. Uma curiosidade importante sobre quem era Timóteo e o quão importante ele foi para o desenvolvimento do Evangelho, a gente percebe em algumas cartas do Novo Testamento. E agora vem a pergunta premiada, valendo uma caixa de bis. Quantas cartas, epístolas, enfim, Timóteo escreveu? Só vou dar uma dica. 1ª e 2ª Timóteo não é, porque ele recebe essas cartas de Paulo. Quem se arrisca? Pode olhar a Bíblia. Quantas? Chuta aí. 2? Não, mais. Depois, quem acertar vai ter que falar quais são. 10? Não. Não. É 5. Quem falou 5? Agora, a prova real. Quais foram? Quais foram? É 5, agora está fácil. Não é 1 Timóteo, nem 2 Timóteo. Eu vou dar outra dica para ficar mais fácil. Ele não foi o autor exclusivo, ele escreveu com alguém. Ele participou, melhor dizendo. Olha, está acabando o tempo aqui. Se o tempo acabar e ninguém falar, o prêmio vai ficar acumulado. Bom, acabou o tempo. É 5. Porém, quais foram? 2 Coríntios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses 1 e 2. Diz assim, vou ler rapidinho aqui. Diz o seguinte, em Coríntios fala, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo escreve à igreja de Deus. Lá em Filipenses diz, Paulo e Timóteo, servo de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Colossenses, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, Paulo e Silvano, aí entra um Silvano aqui, e Timóteo, a igreja de Tessalonicenses. Então foram 2 vezes para Tessalonicenses. Então vocês percebem a importância desse menino escrevendo a carta com o grande Paulo. Vocês percebem? Imaginou eu e você escrevendo uma carta com o pastor Eduardo? Um livro, hoje? Imagine que massa isso. Pastor Eduardo Bortolossi e você. É mais ou menos isso que aconteceu com Timóteo. É impressionante? Sim. Timóteo teve uma missão muito grande, muito pesada para a idade que ele tinha. A sua, talvez a sua idade. E o Evangelho, ele foi se propagando, foi crescendo, cidades foram ganhas, pessoas foram ganhas, só que muita perseguição foi acontecendo ao mesmo tempo.
Paulo sofria, Timóteo também sofria. Imagine o seu discipulador sendo açoitado, o seu discipulador sendo preso e você não tendo o que fazer. Mas a obra não parava. Timóteo era um exemplo não apenas dentro da comunidade cristã de que era membro, mas diante da sociedade a qual fazia parte. Seu exemplo era tão positivo que sua reputação chegou até Icônio. Ou seja, a fama dele foi crescendo. Se tivesse Instagram, Facebook naquela época, ele ia ter milhões de seguidores. Essa conduta não foi construída de uma hora para outra, mas foi resultado de uma aprendizagem que começou quando ele era muito novo. E Paulo escreve sobre isso. Lá em 2 Timóteo 3, 14 e 15 diz o seguinte: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado, sabendo de quem os tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Talvez você se converteu faz pouco tempo, ou você nasceu num berço evangélico. Não importa. Talvez você esteja iniciando agora a sua trajetória com Cristo. E Deus nos trouxe aqui essa noite para ouvir essa mensagem. Não importa. Não importa quando você começou, ou se você vai começar, ou se você ainda não começou. Deus quer te usar da mesma forma que usou a Timóteo. Amém? Amém? Só que a grande pergunta é: quem quer ser usado? Quem quer ser um Timóteo? Eu, quando eu tinha a tua idade, eu era fanzaço de Timóteo. De Paulo, ainda sou. E isso me motivava a entrar numa roda de adolescente, falar sobre missões, falar sobre pregações. Por isso que eu disse inicialmente que eu fiquei muito feliz. Porque aqui tem jovens, aqui tem adolescentes que estão querendo queimar no altar, estão querendo fazer mais para Deus, estão querendo colher frutos daquilo que o Senhor tem plantado aqui no Force, lá no GF, nos cultos, lá do nosso templo principal, enfim, a todo instante. E para Deus te tornar como um Timóteo, é fácil. O que Timóteo fez? E agora eu vou falar aqui 5 características que Timóteo tinha e que eu e você precisamos buscar para ser como Timóteo. A primeira é ser fiel aos princípios. 1 Timóteo 1, versículo 3 diz o seguinte: Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus nosso Pai e da de Cristo Jesus nosso Senhor. Como te roguei quando parti para a Macedônia, que ficasse em Éfeso para advertires alguns que não ensinem outra doutrina. Fiel, fidelidade. Você é fiel. Fiel a quem? Fiel a Deus, fiel àquilo que nós estamos recebendo aqui no Force, fiel aos seus pais. O que é fidelidade? Aconteça o que for, eu vou manter os meus princípios em pé. Lá na escola, quando chega uma proposta indecente, na rua, enfim, na internet, quando chega aquela proposta negociando com você os seus princípios, os princípios que vocês têm aprendido, tão preciosos, aí que a nossa fidelidade é aprovada. Ou você cede, ou você não. Eu sou cristã, eu sou cristão, não posso negociar a minha fé. É inegociável.
Eu sei que isso é errado. Eu sei que vou entristecer o meu Deus, vou entristecer a minha mãe, vou entristecer o meu pai, mas eu sou fiel. Eu vou me manter fiel. Não vou entristecê-los. Vou continuar firme nos meus propósitos. E não é fácil ser fiel. Não é fácil. Para a tua idade, para a minha idade, seja a idade que for. Porque as propostas, quando ela vem caprichada, não vem? Uma proposta para um pecado, ela vem caprichada. Vem embrulhada com um laço bem bonito. Porém, para sermos usados por Deus, assim como Timóteo foi, a primeira característica é se manter fiel. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, pode ser a melhor proposta mundial que você receba, você tem que se permanecer fiel. Amém? E se você negociou, talvez esteja um peso na sua consciência do pecado, um peso de coisas erradas que você fez, e isso atormenta. Só que existe o perdão. O perdão, ele cura, ele liberta. O perdão que talvez você esteja não aceitando. Muitas das vezes nós não aceitamos o perdão de Deus por acharmos que não somos merecedor, mas ninguém é. Ninguém, nem eu, nem um pastor Eduardo, nem ninguém nesse universo é merecedor do perdão de Deus. Mas pela graça nós recebemos esse perdão e Deus te libera essa noite desse peso, mas desde que haja um arrependimento verdadeiro. Segundo característica, Timóteo era um homem de confiança. Vocês perceberam nos textos que lemos o quanto Paulo confiava nesse menino. Lá em 2 Timóteo 2, 1 e 2, fala assim: portanto você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Obviamente ele estava falando para Timóteo. E as coisas que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar a outros. Ou seja, Paulo estava entregando uma dinamite poderosa nas mãos de Timóteo, que é a palavra de Deus, e falando: Timóteo, agora cabe a você a passar essa dinamite para frente. Então Timóteo não era qualquer um. Era um homem extremamente de confiança. E existe uma palavra aqui que diz sobre lealdade. Sabe, eu vejo que essa palavra hoje em dia ela está sumida. A gente ouve falar muito pouco sobre lealdade. Aconteça o que acontecer, você vai estar no barco. É mais ou menos isso, a lealdade. E muitas das vezes acontece alguma coisa aqui no Force, no seu GF, num grupinho, e aí você já pensa em zarpar. Vou sair porque aconteceu isso, isso e aquilo. Eu vou sair porque não gostei daquela menina, não gostei daquele menino. E a lealdade, ela nos faz acordar. Aconteça o que acontecer, tudo é resolvível. Tudo se resolve. A lealdade não quer dizer que você não vai ficar descontente com algo. Não, nós somos seres humanos, uma hora ou outra a gente dá treta. Não dá treta? No GF, no Force, seja onde for, uma hora dá treta. Mas nós temos que ter
a consciência que podemos consertar, podemos apaziguar, podemos entender o outro lado e podemos continuar no mesmo barco pela nossa lealdade. E Timóteo era leal. Aconteça o que acontecesse, ele sempre estava focado na missão. Terceiro, a timidez. A timidez pega, né? Quantos de nós deixamos de fazer coisas incríveis para Deus e que barra na timidez? Eu sou uma prova viva. Eu era tímido ao extremo. Mas a palavra de Deus, ela nos fortalece. Você pode ter até uma personalidade tímida, mas vai ter uma ação ousada. Como eu disse, eu não deixei de ser tímido, mas eu encaro e tento ter as minhas reações de forma ousada. E Timóteo era assim. Lá em 2 Timóteo 1, 6 a 10, Paulo sempre exortava ele para ele não se pegar nessa timidez. Paulo diz assim: por essa razão, torno-os a lembrar-lhes que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição de mãos. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporto comigo os sofrimentos do Evangelho, segundo o poder de Deus que nos salvou. Então entende-se que Timóteo tinha timidez, e Paulo sempre estava exortando. Temos outros textos que Paulo exorta ele a tomar cuidado, a ser ousado. E eu aqui essa noite, como eu disse lá no início, essa série é para te motivar, é para te impulsionar a ser Timóteo. Talvez a sua timidez esteja te barrando, talvez a sua timidez esteja te impedindo. Você tem até vontade, sabe? Puxa, morro de vontade de cantar, mas minha timidez me atrapalha. Deixa eu te contar, existem técnicas. Os maiores cantores são os maiores tímidos. Artistas que encenam, você acredita que a maioria são tímidos? Quando senta para conversar no 1 a 1, não consegue desenrolar nada. Mas o que acontece? Quando se tem um propósito, quando se tem uma missão a ser cumprida em nome de Deus, nós temos que vencer essa timidez. E foi assim com Timóteo, foi assim comigo, tenho certeza que foi assim com outros líderes, e pode ser assim com você. E tem adolescentes aqui em nosso meio, que eu tenho certeza que quando sobe aqui na frente, também vence essa barreira. E sabe o que é melhor? Não é nós, não sou eu, não é ninguém que está aqui fazendo um mover, é o próprio Deus. Ele só precisa de um canal, e pode ser você mesmo aí tímido ou tímida, você mesmo que Deus quer usar. Amém? Ou seja, fiel aos princípios, homem de confiança, vencer a timidez, e quarto, bem instruído. Adianta eu querer subir aqui e não saber nada da Bíblia, não sabe, poxa, eu quero pregar, mas tá bom, o que você conhece da Bíblia? Eu não conheço nada. Qual foi o plano da salvação? Não sei. Deus pode te usar, mas perceba uma coisa: tem como eu não sei tocar violão, eu pegar o violão aqui, colocar, vou tocar, Felipe, vai sair
um negócio ali, menos música. Bateria, teclado, qualquer outro instrumento. O canto. Eu gosto de cantar no chuveiro. Vou tentar cantar lá com o pessoal do Force. Pode ser que tenha um dom nato, vai sair. Mas se não tiver, não vai sair. Não vai dar certo. E Timóteo, ele tinha preparo. Ele era bem instruído. Muito bem instruído. Timóteo foi muito bem instruído espiritualmente por sua mãe e por sua avó. Lá no livro de Atos, podemos perceber que, como eu falei lá no início, quando a sua avó e sua mãe se convertem, já começam a ensinar eles sobre Cristo. Só que antes disso, lembre-se, ele era judeu. Então ele já conhecia boa parte da Bíblia. Ele só não conhecia sobre Jesus. Então ele conhecia muito sobre a Bíblia. Assim como Paulo. Paulo, antes de se tornar quem ele foi, ele sentava aos pés de mestres para ouvir. Então, se você quer pregar, comece a aprender. Comece a se interessar, a perguntar para a liderança, para os seus pais que conhecem a palavra. Eu quero cantar, comece a procurar aula de canto. Comece a não ter dinheiro. Hoje em dia é fácil, você vai lá no YouTube, tem aula de canto. Poxa, eu queria um professor, procura a gente indica. Quero tocar, eu quero evangelizar. Para tudo tem um preparo, para tudo. Então eu incentivo a vocês, assim como Timóteo fez, buscar a instrução. E por último, Timóteo foi escolhido por Deus. Ou seja, não bastava somente Paulo olhar para ele e falar: Timóteo, vamos comigo, a gente vai ganhar o mundo juntos. Se Timóteo não fosse escolhido por Deus para essa missão, nada disso teria acontecido. Nada disso. E é por isso que eu enfatizo para vocês: busque a instrução e principalmente a intimidade com Deus. Se você ainda não veio, você está perdendo o Quarta-feira. Quem conhece aqui já o Quarta-feira? Tem uns rostos aqui que eu tenho visto lá. Sabe o que é intimidade? É você chegar-se a uma amiga, a um amigo e contar tudo. Você tem intimidade para falar, você tem intimidade para ouvir, você tem confiança em falar e a pessoa tem confiança em te contar. Isso é intimidade. Só que se você conhecer alguém na rua, na escola, você já vai falando a tua vida. Tem umas pessoas que falam, né? Conhece a pessoa hoje e já está contando a vida toda. Mas isso não é intimidade. Intimidade é você ter tempo, é você ter experiência, é confiança. E aquilo vai gerando intimidade. E o Quarta-feira tem essa proposta de gerar essa intimidade. Então, se você deseja ser usado, seja em qualquer esfera, nós estamos falando aqui de igreja, mas amanhã você tem um sonho de ser um advogado, um médico, uma médica, um engenheiro, seja o que for, um motorista, enfim, não interessa a tua profissão futura. Deus pode te usar da mesma forma. Só que para Ele te usar, você tem que estar atento ao chamado dEle, para aquilo que você foi literalmente escolhido. Eu fui escolhido para tocar.
mas eu não quero tocar, eu quero pregar. Mas o meu chamado é tocar. Eu vou conseguir pregar, mas eu não vou ter o avanço, eu não vou ter, sabe, esse respaldo que Timóteo tinha, porque ele obedeceu ao chamado dele. Ou seja, houve profecias sobre a vida de Timóteo, sobre tudo aquilo que ele iria fazer. Houve imposição de mãos. Então ele estava mais do que credenciado, e ele tinha certeza que aquilo era um chamado de Deus. Ou seja, ele foi escolhido por Deus para ser esse missionário, esse apóstolo ao lado de Paulo. E hoje nós estamos aqui falando de um homem que há mais de 2000 anos atrás decidiu-se por Cristo. Obviamente tudo está na Bíblia. Vocês percebem o quanto que a decisão dele mudou a sua vida, mudou a minha vida, mudou a vida dele, da família dele. Onde ele passava, mudanças aconteciam. E Deus pode fazer através de você. Talvez você não perceba o quanto Deus tem esperado pela sua decisão. Pô, Carlos, mas eu ainda tenho 13 anos, 12 anos, tenho 15, 16 anos. Não importa, não importa. Se queima no seu coração, se algo está queimando, latejando no seu coração, você tem relutado contra isso, Deus te trouxe aqui esta noite para te mostrar a vida de Timóteo. E a série vai continuar. Você vai ver outros personagens, outras pessoas importantes aqui que foram usados em sua adolescência. Mas isso tudo para te desafiar, para você se levantar, para te usar lá nas redes sociais, lá no Instagram. Eu tenho certeza que tem pessoas aqui assim, querendo, ansiando, mas talvez não sabe por onde começar. Só vou repetir para a gente finalizar aqui as características. Fiel aos princípios, uma pessoa de confiança, vencer a timidez, buscar a instrução e estar atento ao chamado de Deus. Busque isso. É tão gostoso ser adolescente. É uma das fases mais extraordinárias das nossas vidas. Mas é melhor ainda quando Deus está do seu lado. Sabe aquele momento que teu familiar está passando por uma enfermidade e Deus envia de bandeja para você, para fazer uma oração, ou um amigo na escola está precisando, está passando uma dificuldade na casa, um sofrimento, uma angústia, e Deus te envia. Se você ainda acha que, pô, Carlos, ainda não tenho capacidade para fazer tudo isso, mas Deus vai te capacitar. Só que você precisa tomar uma posição. Eu não vou te chamar para vir aqui à frente. Eu quero que você agora feche seus olhos. Para aqueles que estão conversando, vou pedir 1 minuto de silêncio, de atenção, por favor. Vamos fechar os nossos olhos. Tudo isso que eu falei faz sentido. Só que só vai acontecer na tua vida se você tomar um passo de atitude. Você não precisa se tornar um Timóteo. Mas eu te desafio, a partir de hoje, a você
tentar, pelo menos, a ouvir essa voz de Deus, a tentar ouvir na intimidade aquilo que Deus tem para a tua vida. Quantas vezes você já veio aqui à frente e foi imposto a mão sobre você, profetizado sobre você, palavras proféticas sobre ministério, sobre conversão de famílias, sobre milagres, e às vezes você não deu nem a mínima, dá só aquele arrepio. Eu peço que nessa hora que você está com seus olhos fechados, você tente recuperar palavras proféticas que foram lançadas sobre a tua vida, palavras que você já recebeu aqui nesse lugar, na tua casa ou em outra igreja. Qual foi a palavra liberada sobre a tua vida? Qual foi a profecia liberada sobre você? O que queima em seu coração? Talvez você está aqui obrigado. Eu falei, pô, Carlos, eu estou aqui porque meu pai está lá em cima, minha mãe está lá em cima, eu não posso ficar lá e eu estou aqui. Saiba que você pode ser um Paulo. Paulo perseguia, matava, açoitava, esquartejava cristãos. E num belo dia, ele caiu literalmente do cavalo e viu a Cristo. Pode ser que um dia você que esteja aqui, obrigado, vai encontrar essa mesma luz que Paulo um dia encontrou. E eu creio nisso, que você pode se tornar assim, um Paulo, um Timóteo, um Lucas, qualquer um dos profetas, dos apóstolos. E eu quero orar aqui essa noite. Quero fazer apenas uma oração. Que você, primeiro, busque a encontrar qual é a profecia liberada, qual o chamado para a tua vida. Quem nunca ouviu, peça para o Espírito Santo falar, e Ele vai falar. Carlos, eu não tenho intimidade. Venha quarta-feira, desafio a todos, venham quarta-feira. Nós temos um momento aqui de intimidade, um momento em que Deus literalmente revela quem nós somos. É totalmente diferente. Para quem nunca veio, é totalmente diferente. E essa oração vai ter esse objetivo, de Deus despertar no seu coração e abrir os seus olhos para aquilo que você é chamado, aquilo que você é vocacionado, para aquilo que você foi escolhido. Pai Santo, nós te adoramos, Senhor. Nós estamos aqui invocando o teu santo nome, ó Pai, porque grandes homens lá no passado, ó Pai, assim como Timóteo, desbravaram o Evangelho, levaram o teu Evangelho a lugares distantes. E hoje nós estamos aqui, Senhor, ouvindo atentamente esses grandes exemplos, ó Pai. E eu oro, ó Pai, pela vida desses jovens, desses adolescentes, que o Senhor venha estar despertando para o chamado, Senhor. Venha estar despertando, ó Pai, para aquilo que eles são vocacionados, para aquilo que eles foram escolhidos. Que assim como Timóteo não teve dúvida, houve preparo, houve imposição de mãos, houve profecias. Que esses jovens, esses adolescentes, ouçam a tua voz, venham ouvir a tua voz clara, em alto e bom som. Que o Senhor venha confirmar no coração deles. E o Senhor nos capacita, Senhor, aqui como ministério, como liderança. O Senhor nos capacita para poder impulsioná-los, assim como Paulo foi capacitado para impulsionar Timóteo, Senhor. Nos impulsiona, nos mostra como, onde, Senhor, e quando fazer, ó Pai. Senhor, muito obrigado, Senhor, por essa noite, ó Pai.
Muito obrigado porque o Senhor nos traz à memória, ó Pai, tudo aquilo que um dia já foi falado ao nosso respeito, Senhor. Mais do que fama numa internet, ó Pai, mais do que fama numa rede social, nós queremos ser conhecidos no reino espiritual, Senhor. Nós queremos ser conhecidos, ó Pai, como pregadores, como evangelistas, ó Pai, como adoradores, como missionários, como profetas, como apóstolos, como pastores. Levanta essa noite, ó Pai, levanta, Senhor, missionários, missionárias, profetisas, profetas, em Teu nome, ó Pai, em Teu nome, Senhor. Começa, Senhor, lá na casa deles, lá na escola, que eles venham ser transformadores de ambientes, ó Pai. Onde quer que esses adolescentes pisem, ambientes sejam transformados, Senhor. Em dias de tantas notícias terríveis, ó Pai, em dias maus, ó Pai, Senhor, venha levantá-los para levar a paz. Senhor, venha levantá-los, ó Pai, para levar a tranquilidade, ó Pai, para levar o Teu amor, levar os Teus princípios, ó Pai. Nós temos vivido tempos de princípios corrompidos. Levantas aqui, ó Pai, servos fiéis, fiéis aos Seus princípios, ó Pai. Em nome de Jesus, desperta-os, ó Pai, desperta-os, ó Pai, desperta-os para esse avivamento, Senhor. Em nome de Jesus. Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou, curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu unção, cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o ID. Pôs um anel. Se coloquem de pé, vamos adorar esse Deus. Novas sandálias e disse: vai. E eu me despedi dos meus pais. Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavra de vida eterna, pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna, pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavra de vida
Isso é totalmente dele. Encontrado pelo teu amor. O amor dele nos atrai. Pelo teu amor. O amor dele nos convence. Eu sou totalmente teu. Fui contemplado em ser com você, ser com você, ser com você, ser com você. Eu sou totalmente teu. Fui comprado pelo teu amor, pelo teu amor, pelo teu amor, pelo teu amor. Glória a Deus. Santo, santo. Oh, Senhor, Senhor. Amém. Pode se assentar só mais um minutinho. Que você possa ter curiosidade de ler Timóteo lá na sua casa, para saber um pouquinho mais da vida dele e de todos aqueles que vocês vão ouvir nessa nova série que a gente começou hoje. Amém? Vou passar os recados. Nós temos um GF novo essa semana, lá no Granja Olga, começa às 7h30. Terça-feira no Horto Florestal, às 8h. Quinta-feira, GF no Éden, no Santa Bárbara, no Vanelville e no Campolim, 7h30. Sexta. Quinta e sexta. Quarta-feira, quem já veio no Force Fire? Quem não veio, eu convido você a vir. Venha conhecer um pouquinho mais de Deus. Venha ter um tempo com Ele, um tempo de conhecimento, de aprendizado e de busca pelo Espírito Santo. Se você quer ter uma experiência nova com Deus, venha no culto de quarta, venha no Force Fire para a gente poder buscar o Senhor juntos, amém? Quem é a galera que está aí esperando para participar da mídia? Você que se inscreveu para participar da mídia, vai ter um workshop de fotografia para quem está servindo no Force. O Flávio vai dar esse workshop sábado agora. Que horário? 15 horas. Então, se você quer fazer parte da galera que vem tirar foto, que fica na câmera, venha para o workshop no sábado, ok? Se você não vir no workshop, não vai rolar de você ficar na câmera nem na foto, certo? Porque a gente aprende que tudo que a gente vai fazer para o Senhor, a gente tem que fazer o melhor que a gente puder. Então venha aprender como mexer no equipamento para você poder fazer o melhor para o Senhor. E por fim, o nosso acampamento. Você que ainda não se inscreveu, por favor, se inscreva. Nós temos um limite de vagas. E por mais que você fale assim, nossa, mas é só lá em setembro. Realmente, mas o ano tá passando assim, ó. E daqui a pouco a gente tá no acampa. 4 meses. Mas nós vamos ter alguns esquentas antes disso. Certo? Quem participou do Sky? A partir de agora, todo último sábado do mês, nós teremos o Force Day. Ele vai funcionar das 2 às 5 e você é nosso convidado para vir fazer parte do Force Day. Vai ser um tempo em que nós vamos brincar na quadra, jogar vôlei, basquete, vamos fazer algumas gincanas e atividades
e vamos fazer um piquenique. Muito bem. Então você que já colocou no seu coração que vai vir no último sábado do mês aqui participar, lembra de trazer um refri, os meninos, as meninas trazeram um prato de doce ou salgado pra gente dividir. Vai ser um tempo, é curto, mas é um tempo que a gente vai ter para nos divertir e nos conhecer também. Vamos ter um breve devocional, mas o tempo maior vai ser para a gente aproveitar mesmo na quadra, para a gente fazer algumas atividades. Então que você venha se divertir com a gente, já vamos fazendo esse esquenta pro acampa, beleza? Vamos ficar de pé para a gente encerrar. Entrega ao Senhor essa nova semana que está começando. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos por mais esse culto. Te agradecemos pela vida de cada adolescente que está aqui, de cada família que eles estão representando. Pedimos que o Senhor os acompanhe nessa semana, que o Senhor os livre de toda a investida do inimigo, em nome de Jesus. Que o Senhor guarde-os do mal, em nome de Jesus. Dá-nos, Senhor, uma semana na Tua presença, uma semana com experiências contigo, uma semana, Senhor, onde a nossa alma, onde o nosso espírito vai clamar por mais de Ti, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, a vida de cada um, as suas casas, as suas famílias e a sua semana, em nome de Jesus. Amém.